Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Perguntas de Quinta. Aqui nós discutimos sobre dúvidas que vocês enviam durante a semana com respostas estratégicas para ajudar no alcance de seu sucesso na carreira ambiental. Enviem seus questionamentos, por mais bobos que eles pareçam ser. Eles podem fazer a diferença no sucesso da sua carreira. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais, atuo há 12 anos na área e como treinador de desenvolvimento de carreira ambiental. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, definirem seu foco e conquistar a carreira dos sonhos. Se quiserem mais informações com relação a nossos produtos, serviços, acessem nosso site www.unbtreinamentos.com.br. E hoje a gente vai discutir um pouco com vocês com relação a algumas dúvidas que foram enviadas relacionadas ao LinkedIn. Como a inteligência artificial seleciona os candidatos hoje a partir do LinkedIn, certo? É uma ferramenta que já é conhecida há muitos anos, mas que hoje está sendo mais aprimorada e muito mais utilizada pelas empresas para fazer processos de recrutamento. E aí, o que é que a gente vai discutir hoje, nesse momento, com relação ao LinkedIn? O que é exatamente o LinkedIn, para que serve, qual a função dele hoje no mercado, quais os principais erros que são cometidos pelas pessoas ao utilizar essa rede, certo? E como é que você pode fazer para utilizá-la para seu benefício, ok? Então a gente vai tentar discutir um pouco essas informações, trazendo várias dicas interessantes para que vocês modifiquem seu perfil e provavelmente vocês vão notar que a partir dessas dicas, implementando essas dicas, vocês vão ter esse perfil mais visualizado por outras pessoas, mais encontrado em processos seletivos, em buscas, certo? Então fiquem atentos e tentem implementar essas dicas depois, ok? Primeiramente, você sabe o que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social e, assim como as outras redes sociais, tem o intuito de congregar as pessoas, certo? Ela é uma rede social, mas com interesse profissional, que se relacione com outras pessoas na vida profissional. E ela deve ser usada, essa rede deve ser usada realmente como uma rede social profissional. Você pode divulgar vagas, você pode pesquisar vagas, você pode com ela escrever artigos, fazer postagens diversas que sejam interessantes para a sua carreira, para a sua profissão. Então, se utilizem dessa rede, façam postagens, usem o máximo possível que vocês puderem e vão ver que com certeza vão ter vários benefícios, certo? A gente falou o que é o LinkedIn, mas também é importante deixar claro o que ele não é. O que é que não é o LinkedIn? O LinkedIn não é um currículo online. Várias pessoas têm o LinkedIn só para postar seu currículo ou escrever seu currículo no perfil. Não é para isso que serve. É uma rede social, ela deve ser usada como uma rede social, mas para fins profissionais. Ela não deve ser usada como uma rede pessoal e nem com postagens polêmicas, postagens de reclamações de empresas. Então fiquem atentos a isso para usar essa rede em seu benefício, porque ao mesmo tempo que ela pode ser benéfica para a construção da sua carreira, para encontrar uma nova vaga de emprego, ela também pode lhe prejudicar, certo? Tiveram algumas situações, por exemplo, de pessoas fazendo reclamações de uma determinada empresa e essa pessoa que fez reclamação estava participando de um processo seletivo e ia ser contratado, mas a empresa que iria contratar era parceira daquela que essa pessoa tinha feito reclamações. Então a empresa preferiu não contratar para não ter nenhum problema e não fazerem a ligação entre essa pessoa com a empresa parceira e a empresa contratante, certo? Então evitem criar polêmicas dentro dessa rede. Ela é para ser utilizada exclusivamente para questões profissionais, certo? Qual a função do LinkedIn hoje no mercado? As seleções ultimamente têm tido muito mais candidatos do que tinham antes.
e isso faz com que elas se tornem muito caras e demanda muito mais tempo para a realização. Imagina a quantidade de currículos que os recrutadores recebem hoje em dia. Quantos ele tem que estar olhando, tem que baixar ou tem que imprimir, ou que as pessoas imprimem e levam até as empresas. Então imagina o trabalho que isso dá e que muitas vezes, pelo fato das pessoas não saberem como construir um currículo, fica difícil os recrutadores realizarem esse processo de seleção. Os currículos são basicamente as mesmas coisas, têm as mesmas informações, as mesmas estruturas. As pessoas não estão acostumadas a criar um currículo personalizado para si, que demonstrem quem é aquela pessoa, quem é aquele profissional. E aí isso faz com que muitas vezes bons candidatos acabem sendo deixados de lado na entrevista. Eles não passam por aquela regra dos 6 segundos que a gente já tinha falado em outras lives, em outras situações aqui. E aí, com isso, muita gente boa pode acabar ficando fora desses processos. O processo demora muito tempo, certo? E a rede do LinkedIn, o LinkedIn se utiliza, na verdade, de robôs de inteligência artificial para detectar padrões. Então, padrões de comportamentos, padrões de habilidades que sejam interessantes e que a empresa que tem interesse em contratar esteja procurando. Quando ela vai fazer uma divulgação de uma vaga, ela diz como é o tipo de profissional que ela quer. Se é com experiência ou não, se tem uma especialização ou não, se tem determinadas habilidades, se tem determinados conhecimentos. E aí os robôs, a inteligência artificial, se utilizam dessas informações e buscam na sua rede, em toda a rede do LinkedIn, quem tem esses comportamentos, quem tem essas habilidades, quem tem esses conhecimentos. Então, deixem essa rede mais completa possível de informações com relação a você. Vou dar as dicas mais para frente. Outra questão, por conta dessa maior quantidade de pessoas participando dos processos seletivos, acaba existindo mais possibilidade do candidato ideal não ser convidado para a entrevista. Que mais? A questão do uso da inteligência artificial faz com que se verifique se o candidato dá o que a gente chama de match com a vaga, se ele tem realmente a relação com aquela vaga. Então, construa um perfil mais estratégico do LinkedIn que consiga conversar com esses robôs, conversar com a inteligência artificial, ok? E aí, para que isso ocorra, os robôs vão ter que identificar esses padrões e se você tem ou não a relação com aquela vaga a qual ele está buscando as pessoas no momento. E aí você precisa deixar claro as suas características, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus talentos, quais os conhecimentos que você tem, quais os resultados que você já alcançou em outras experiências profissionais, em voluntariados, em diversas áreas, diversas situações. Você pode colocar no LinkedIn. Os robôs também acabam analisando o seu sorriso, suas palavras, reconhecimento facial, comportamentos, então tudo isso pode ser analisado por eles. Os robôs são treinados para isso, a inteligência artificial vai atrás dessas informações para que o processo seletivo seja o mais assertivo possível, ok? Outra questão com relação ao LinkedIn é que tem algumas novidades no momento e que está sendo trabalhada a criação de uma ferramenta de feedback instantâneo. A gente está acostumado a participar de processos seletivos e no final não tem nenhuma resposta com relação ao que a gente falou, se teve algum problema, se a gente precisa melhorar alguma coisa para conseguir se encaixar naquela vaga. Então, pelo fato dos processos seletivos serem longos, agregar uma quantidade grande de pessoas, fica difícil dos profissionais recrutadores terem tempo para entrar em contato com quem não foi selecionado e informar por que ele não foi selecionado, enfim. E aí o LinkedIn está criando uma ferramenta de feedback instantâneo. Você vai ser entrevistado por um robô e ele te dá, ao fim da entrevista, o resultado com relação ao que você precisa melhorar. Então, isso é bastante interessante e ajuda muito, principalmente a quem não tem experiência profissional, não teve oportunidades no mercado de trabalho, para saber o que é que precisa melhorar, o que é que precisa aprimorar. Então, fiquem atentos a essa modificação, a essa adequação de ferramenta que está sendo criada e usem.
Usem bastante, ok? Qual o alcance do LinkedIn hoje? Como é que ele é visto no Brasil? Como é que ele é visto no mundo? No mundo, são mais de 670 milhões de usuários. Ela é a rede mais utilizada hoje por empresas no processo de recrutamento. E o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários. Já temos mais de 45 milhões de usuários. É a quarta rede social mais utilizada no Brasil. E uma outra questão com relação a isso é que ela ainda não é tão utilizada por jovens. É uma coisa que a gente precisa modificar. Os jovens precisam utilizar mais. Muitas vezes eles acham que não é interessante entrar porque eles não têm experiências, não têm o que colocar. A gente tem experiência sim, tem as experiências acadêmicas, né, o que a gente consegue agregar experiências de voluntariado, em programas de estágio durante a graduação, até com relação às disciplinas que a gente cursa na graduação. Então, usem mais o LinkedIn, provoquem mais esse uso do LinkedIn, inclua informações a respeito, deixe ela o mais completa possível, ok? Quais são os principais erros de quem usa o LinkedIn hoje em dia? O primeiro é ser óbvio demais. Por exemplo, eu faço minha rede social, meu LinkedIn, e coloco lá a informação de que eu sou engenheiro florestal ou que eu sou biólogo, ponto. Não tem mais informações. Seja mais claro com relação a quem você é. Você não é só o engenheiro florestal ou o estudante de engenharia florestal, ou o biólogo, ou o estudante de biologia, ou o agrônomo, enfim. Você é um profissional daquela área, com formação naquela área, que tem várias características, você tem várias experiências, você tem comportamentos específicos. Então, coloque essas informações na rede, certo? Outro erro, pensar exclusivamente na empresa, quando você vai montar seu perfil. O que o recrutador quer é saber de você, e não das empresas em que você trabalhou. Ele não quer saber quantos funcionários aquela empresa tinha, ele não quer saber quanto aquela empresa arrecadava, a não ser que você tenha alguma ligação com aquele lucro, que você tenha tido um papel fundamental para que aquele lucro tenha acontecido, certo? Então o que você precisa colocar são informações que tenham a ver com você. Não coloque informações demais com relação à empresa. Outro erro, não escrever nada no perfil. Muita gente faz o LinkedIn só para utilizar para busca de vagas de emprego, busca de vagas profissionais e deixa lá sem informações. Se você faz dessa forma, você não vai ser analisado pelo robô e aí provavelmente você não vai ser selecionado para o processo seletivo. Você pode até se cadastrar para a vaga, mas provavelmente eles vão ver que você não dá match com aquela vaga, você não tem um perfil adequado para aquela vaga e aí não vai ser convidado. Outro erro, fazer suspense sobre as partes mais importantes da experiência do seu currículo. Às vezes a gente quer deixar o melhor para o final e não deve fazer isso. Coloque logo as informações que são mais importantes para você. A gente tem a possibilidade de fazer um resumo, então faça um resumo profissional interessante com suas características, com seus resultados, apresente mais informações sobre você logo no começo. Lembre novamente daquela regra dos 6 segundos, você tem que encantar o recrutador na primeira olhada rápida que ele dá no seu currículo, que ele dá no seu perfil. Então coloque as informações mais importantes no começo. Outro erro, fazer declarações de amor a si mesmo. Nem o seu perfil do LinkedIn, nem o currículo devem ser uma carta de amor a você. Você deve fazê-lo de forma a demonstrar quem você é. E não coloque aqueles adjetivos que são clichês, que eu sou uma pessoa pontual, que eu sou uma pessoa, enfim, que busca produtividade. Esses adjetivos hoje não valem mais nada no mercado de trabalho, até porque uma pontualidade mesmo é uma característica que é obrigatória. Se você vai ser contratado para trabalhar em algum lugar, você obrigatoriamente vai ter que cumprir um horário. Não coloque isso como um adjetivo, não coloque como uma característica que vai te elevar em alguma coisa, ok? Outra questão, outro erro,
não utilizar fotos ou ter fotos inapropriadas. Então, a partir do momento em que você coloca as fotos, os robôs já acabam buscando mais para fazer essa análise. Até porque ali você vai ter as características faciais também que o robô vai fazer essas identificações. Então use fotos e use fotos apropriadas. Por que isso? Porque muitas vezes a gente pega uma foto que de repente a gente saiu legal, uma foto de balada, uma foto com amigos, abraçado com alguém, ou que tenha alguma coisa atrás que desfoque, enfim, que chame mais atenção. Evite esse tipo de imagem, evite esse tipo de fotografia. Coloque fotos mais neutras ou que tenham alguma relação com o seu trabalho. Pode ser foto sorrindo, não tem problema, mas que seja neutra ou que tenha relação com o trabalho. E para mostrar algo que tenha uma relação maior, você pode colocar na capa, não necessariamente a foto principal, certo? Quais os erros mais cometidos e que mais atrapalham os profissionais no LinkedIn? Primeiro é ser difícil demais. Demorar para responder as mensagens. Então, tente utilizar como uma rede social normal que você verifica diariamente. Então, acho que todo mundo hoje em dia entra diariamente no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Faça da mesma forma com o LinkedIn. Às vezes um recrutador te manda uma mensagem esperando uma resposta com mais brevidade e aí você só vai ver depois de 5 dias, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, porque não tem essa rotina de entrar com mais frequência nessa rede social. Use essa rede como uma rede importante e que precise ser vista diariamente. Outro erro, querer tudo. Tente ter foco. Não busque todas as vagas possíveis de emprego. Não demonstre desespero por você estar desempregado, certo? É uma situação difícil, lógico, todo mundo sabe, mas o que os recrutadores procuram é que você tenha foco na sua carreira, é que você saiba o que quer. Eu não vou buscar um emprego de analista ambiental, analista administrativo, enfim, analista contábil, porque eu tenho algum curso relacionado a cada uma dessas áreas. Eu quero focar na área tal. Eu quero ser analista ambiental, ou eu quero ser um gestor da área tal, um gerente em determinada área do setor ambiental. Você deve focar numa área específica, certo? Isso é muito valorizado, tanto no seu currículo, quanto no perfil do LinkedIn. Outro erro, usar o LinkedIn para reclamar de empresas. Como eu já tinha falado, existem situações, quando você vai ser contratado, que a empresa vai, na verdade, hoje em dia, na maioria das situações, né, as empresas vão atrás dos seus perfis em redes sociais para saber como é que você se comporta, como é que você age com outras pessoas, como é que você se relaciona com outras pessoas. Então a gente deve ter muito cuidado com tudo o que é postado e não utilizar as redes e principalmente o LinkedIn para fazer reclamações de outras empresas. Provavelmente aquela empresa que você vai estar reclamando tem alguma ligação, ou alguém que está na sua conexão talvez trabalhe naquela empresa e não goste daquela forma como você trate a situação. Então tenha cuidado com relação a isso, ok? Mas o principal erro que atrapalha bastante quando você vai procurar uma vaga no LinkedIn é você informar direto no perfil que está desempregado ou em busca de uma recolocação. Para pensar com relação a isso. Se você fosse um recrutador e fosse procurar algum profissional para ocupar uma vaga em que a sua empresa está precisando no momento, você vai colocar que características na busca por esse profissional? Você vai buscar, por exemplo, um profissional de biologia ou você vai buscar um profissional desempregado? Ninguém, quando vai contratar, diz que quer no seu perfil, candidatos desempregados. Então, pelo amor de Deus, tirem isso. É um erro que muita gente tem e que deve se evitar de toda forma. Ninguém vai buscar o desempregado para o emprego. O que vai ser buscado
é o profissional com perfil tal, com a formação tal, com as características comportamentais tais, com determinadas habilidades. É isso. Foquem nisso. Não coloquem no perfil desempregado ou buscando recolocação. E com relação ao networking, quais os principais erros de networking no LinkedIn? Primeiro, não criar conexões com outros profissionais, né? Fazer aquela rede que fique ali zerada só para você buscar as vagas. Tente ter o máximo de conexões possível. Por quê? Porque isso ajuda quando alguém vai buscar de uma determinada empresa, eles conseguem ver conexões até o 3º grau, normalmente. Então, uma pessoa que esteja no seu perfil, que você siga, se tiver alguma relação com a empresa, vai ser mais fácil de aparecer na busca que o recrutador for fazer. Então tenha o máximo de conexões possível, certo? Outro erro com relação ao networking é você sair pedindo emprego a todo mundo que adiciona. Você adicionar vários recrutadores, enviar mensagens para eles pedindo algo, ou alguém que tenha um cargo de chefia numa área em que você busca uma colocação, que você tem habilidades, e sair mandando mensagens para eles. Ninguém quer receber esse tipo de mensagem, certo? Faça alguma coisa por eles antes, seja notado de alguma forma pela rede social, ok? Enviem mensagens parabenizando as pessoas quando estão mudando para uma nova vaga, uma nova empresa, quando estão fazendo aniversário de empresa ou no próprio aniversário. Comente as postagens que as outras pessoas coloquem. Então, faça ser notado antes de solicitar uma ajuda para alguma vaga. Ajude outras pessoas antes de pedir qualquer tipo de ajuda, ok? Acho que ninguém gosta quando esse tipo de coisa acontece. A gente tem um determinado amigo, algum conhecido, que há anos não entra em contato, não procura saber como é que você está, e aí de repente quando está desempregado, te liga, manda uma mensagem perguntando se tem alguma vaga na sua empresa. Não que a gente não possa indicar, mas é muito chato você perceber que uma pessoa só te procura porque quer um favor, certo? Outra questão, enviar as mesmas mensagens para os recrutadores ou, enfim, outras pessoas, chefias de empresa. Façam mensagens personalizadas, certo? Personalize tudo que você vai enviar. Trate as pessoas pelo nome, assim fica muito mais fácil de você criar relações e criar um networking perfeito que te ajude a conseguir alguma vaga de emprego na empresa que você tem interesse, certo? Como é que eu faço esse networking perfeito no LinkedIn? Enviem mensagens para recrutadores, mas tirando dúvidas com relação a processos seletivos, perguntando se tem alguma possibilidade na empresa, enfim. Enviem mensagens, entre em contato, peça dicas, certo? Eles gostam de ajudar também, mas que sejam ajudas menos focadas em conseguir um emprego imediatamente, certo? Se relacione com as suas conexões, comente sempre, poste mensagens, escreva artigos, certo? Tudo que você puder colocar de informações na sua rede é interessante porque os robôs, a inteligência artificial, verifica esse tipo de coisa, verifica o quanto você usa aquela rede. A rede também vai ser usada, como o Facebook e o Instagram são usados hoje em dia, para publicidade. Então, quanto mais você posta informações nessa rede, mais a rede vai gostar de você, mais você vai ter uma ligação com ela, mais você vai ser importante continuar ali naquela rede, certo? Então, faça sempre isso, publique conteúdo, escreva artigo. Se você não tiver muito tato, enfim, muito jeito para escrever artigos, republique artigos de outras pessoas. Agora, não só republique, não só compartilhe. Escreva a respeito, escreva o que você achou, né? Faça uma indicação a outras pessoas para realizar essa leitura. Aproveite ao máximo com relação a tudo que você possa realizar de postagens nessas redes, ok? Agora, faça essas postagens relacionadas a conteúdos da sua carreira.
conteúdos da sua área profissional, ok? Outra questão interessante para você fazer o network é participar de comunidades. Tem várias comunidades, grupos de discussão que você pode fazer parte e ir conversando com outras pessoas, discutindo temas, discutindo assuntos. Isso vai te fazer ser visto, é importante que isso aconteça. Então aproveite esse momento, aproveite esse local, essa oportunidade. Hoje, com essa situação da pandemia, que a gente não pode estar saindo, é muito interessante, muito importante a gente usar essas redes para se mostrar no ambiente profissional, ok? O que fazer antes de buscar vagas de emprego no LinkedIn? Primeiro, ative alertas, certo? Deixe seus alertas ligados, use filtros para mostrar que tipo de empresas você tem interesse, que tipo de vagas, que setor específico, se você prefere numa determinada região ou não, se de repente você tem a possibilidade de trabalhar em home office e aí te abre mais possibilidades, né? Hoje em dia, a partir desse momento da pandemia, como acabou estabelecendo de forma mais efetiva o home office, ficou mais claro que as empresas não precisam obrigatoriamente contratar pessoas que morem próximas a ela. Hoje, profissionais de qualquer parte do mundo podem ser contratados por alguma empresa. Então, você pode ser contratado por uma empresa fora do país, você pode ser contratado por uma empresa em outro estado, em outra cidade, em outra região, certo? Então, coloque essas informações, se você está disponível para essas possibilidades ou não, se você prefere uma vaga numa empresa que seja da sua região, coloque essas informações no filtro que a inteligência artificial, os robôs vão identificar o que é que você tem interesse realmente ou não. Outra questão, veja as compatibilidades que você tem com a empresa, certo? Se você tem conexões que trabalham lá, e aí nessas situações entre em contato com as pessoas que estão entre as suas conexões para saber como é a empresa, como é a cultura dela, como é que as pessoas se relacionam lá dentro, se é um ambiente mais formal, se é mais informal. Então veja fotos nos perfis dessas pessoas também para você conhecer melhor essas situações, ok? Veja as informações de perfil para aquela vaga, quais são as habilidades que são requeridas, quais são as competências, quais os conhecimentos que são adequados, aqueles que são requisitados. A empresa pede um profissional que tem algum tipo de especialização ou algum curso específico. Então veja essas informações para saber se você realmente se encaixa. E aí, inclusive, se você não se encaixar e perceber que isso ocorre muito, já fica de alerta para você buscar novos cursos, buscar criar novas habilidades, novos conhecimentos, ok? Outra questão, entre no LinkedIn da empresa também. Tenta conhecer as características da empresa, quais são as atividades que ela desenvolve, quais os produtos e serviços que essa empresa oferece, quais os concorrentes, como é que está o mercado, está aquecido, está em baixa, como é que está o mercado no mundo. Então saibam informações importantes com relação a essa empresa, porque quando você for participar do processo seletivo, você vai ter o que falar. E isso já vai ser visto como diferencial, porque demonstra que você tem realmente interesse, você tem aquela empresa como foco para a sua carreira. Você quer realmente trabalhar lá, certo? Como fazer seu perfil ser encontrado no LinkedIn? O segredo principal é você ter um perfil que seja um perfil campeão. Um perfil campeão, a própria rede, o próprio LinkedIn é que dá esse título, dá essa categoria para aquelas pessoas que têm o perfil mais completo. Então, deixe o seu perfil o mais completo possível para que ele possa ser visto como perfil campeão. E aí é muito mais fácil você ser encontrado pelos recrutadores nos processos seletivos, nesse match que a inteligência artificial busca para saber se você dá realmente com a empresa. Outra dica, encurte a URL. A URL é aquele link que leva ao seu perfil. Quando a gente cria um perfil, é formado um link com letras e números aleatórios. Mas você tem como encurtar e colocar essa informação no seu currículo também. Então, busque no LinkedIn como fazer esse encurtar da URL, certo? Que aí você pode colocar só seu nome, ponto, sobrenome, alguma coisa que te identifique realmente e que seja mais fácil
você ser encontrado pelo recrutador. Deixe seu perfil público também, para que seja mais fácil de ser encontrado. E aí você tenta também se conectar a pessoas que sejam da sua área de atuação, certo? Não busque só recrutadores, busque profissionais que trabalhem na mesma área que você, que é importante. De repente existe uma possibilidade, uma recomposição de equipe e alguém que está naquela empresa, daquela área, e que está entre as suas conexões, que você já conversa, que vocês têm alguma discussão dentro da rede do LinkedIn, fica mais fácil você ser indicado, ok? Tenha pelo menos 500 conexões. Então você vai adicionando várias pessoas que tenham realmente relação com o seu perfil e faça sempre contato com eles, certo? Como eu tinha falado antes também, normalmente nessas buscas aparece o perfil até o 3º grau dessas conexões. Então é muito importante você ter uma quantidade grande de conexões. Outra questão coloque mais informações com relação aos cursos que você realiza, aos conhecimentos que você tem, aos reconhecimentos que você tem, se ganhou algum prêmio, alguma homenagem, alguma matéria que você fez para algum jornal, algum artigo que escreveu, publicações científicas, tudo isso você pode colocar também no LinkedIn, ok? Outra questão, como escolher as fotos para o LinkedIn? Use fotos formais, use fotos mais neutras, com fundo neutro, certo? Evite aquelas imagens de uma festa em que tem várias pessoas juntas ou que mostram outras pessoas atrás, ou outra coisa que seja mais chamativo para quem vá ver aquela foto, ok? Faça uma foto só sua, do seu rosto, do busto, enfim. Nada que apareçam outras pessoas ou que desfoque a inteligência artificial, os robôs, de quem realmente importa, que é você, ok? E na capa você pode colocar também imagens que tenham alguma relação com a sua área profissional, certo? De repente uma foto sua com bata, se você é um médico ou se você trabalha num laboratório, enfim. Tente utilizar para deixar o mais completo possível e ter informações suas com relação às fotos, com relação à capa, ok? Deixe o mais completo. Voltando à sua área de atuação também, essa parte da capa. Outra questão, como facilitar para que saibam que eu sou o candidato ideal para aquela vaga? Tente escrever um bom resumo com relação às suas qualificações. Use palavras-chave que sejam importantes para a sua área. Tenta pensar, pega um papel, uma caneta e vai escrevendo. Quais são os conhecimentos que normalmente precisam ter para essa área que eu busco? Eu quero ser um professor universitário, o que é que precisa ter? Ou eu quero ser um analista ambiental, trabalhar mais voltado ao licenciamento ambiental, o que é que precisa ter de características? Eu preciso ter uma visão mais sistêmica, eu preciso ter relações, ser focado em relações com pessoas, saber trabalhar em equipe. Coloque essas informações, utilize essas palavras-chave e as palavras-chave relacionadas à sua área. Isso vai ajudar com que você seja encontrado, ok? As habilidades técnicas, as habilidades comportamentais, faça cursos de inteligência emocional e coloque essas informações também como palavras-chave no seu resumo. Quais seus talentos, quais foram suas conquistas profissionais, que resultados você chegou na empresa que trabalhava, ou até na graduação mesmo, o que é que você conseguiu de resultados num voluntariado que você participou, ok? Num estágio voluntário que você tenha feito. Use essas informações e deixe o mais clara possível na rede, o mais clara possível no resumo, ok? Informe as competências, Tem uma parte específica no LinkedIn para você colocar as competências como palavra-chave. E aí você pode utilizar, se eu não me engano, até 50 competências. E tem como fazer testes também na própria rede que te deem um selinho de que você realmente tem algum tipo de habilitação naquela área. E aí isso aumenta até 13 vezes as chances de você ser encontrado pelos algoritmos. Mas seja sincero, coloque as informações que tenham realmente algo a ver com você, ok? Outra questão,
O que eu faço se eu não tiver experiência de emprego? A mesma forma que o currículo no LinkedIn, você pode colocar informações de estágios que você fez, você pode usar informações de um programa de voluntariado que tenha participado, que tipo de programa foi esse, ligado a alguma empresa, a uma instituição de caridade, enfim. Use essas informações, coloque essas informações lá. O que é que você tem de informações também, de resultados, durante o período que você fez a graduação? Então você pode também utilizar essas informações e colocar no seu LinkedIn, no seu currículo, quais as habilidades que você tem para trabalho em equipe, de apresentações de seminário que você fez, de disciplinas que você teve uma maior vocação, um maior interesse, que se destacou mais, ok? Como é que você reage diante a enfrentamento a desafios, sua visão social, o comprometimento, ok? Bote todas essas informações. A gente nunca pode dizer que não tem experiências para um emprego. A gente tem experiências de vida que vão agregar ali aquela situação e principalmente questões comportamentais, que é o que hoje as empresas mais buscam. É muito fácil hoje em dia a gente encontrar um profissional com uma formação específica, mas aí o que as empresas buscam, o que as vagas de emprego demandam do profissional é que ele tenha habilidades comportamentais, ok? Outra dica, outra questão. E se eu tiver um nome diferente, o que é que eu faço? Por exemplo, meu nome William é William com U. Se uma empresa for me procurar, se ela souber que eu sou um profissional de determinada área e que eu tenho determinadas habilidades, ou meu currículo chegou a algum momento em algum lugar, mas querem procurar o meu perfil no LinkedIn para saber se tem mais características, se tem mais informações. Provavelmente eles não vão se ligar no primeiro momento que meu nome é com U. Então é interessante você colocar, salvar possíveis grafias para o seu nome, caso ele seja diferente. Então pense em que grafias podem ser utilizadas. Se você é uma Daniela com 2 L's, e se seu nome tem um Y, enfim, em outras situações seria I. Então coloque grafias diferentes no seu perfil para que eles sejam encontrados, mesmo que coloquem seu nome com a grafia errada, com a grafia que não é a sua, ok? Bom, gente, então é isso. Tentei trazer aqui para vocês várias dicas com relação a como tornar seu perfil no LinkedIn um perfil campeão e com isso ser encontrado mais facilmente por recrutadores. Use essas informações, atualizem seu perfil e com certeza em uma semana vocês já vão notar um resultado diferente com relação às buscas, com relação a ser encontrado por outras pessoas, a ser encontrado em buscas, em processos seletivos, ok? Implementem e depois contem para mim como foi essa experiência, o que é que mudou no perfil de vocês, se aumentou a quantidade de pessoas buscando, vendo o seu perfil, te adicionando como conexão, certo? Boa sorte para vocês, espero que utilizem isso para conseguir uma vaga, conseguir um emprego o mais rápido possível aí para quem busca nesse momento, certo? Tchau, tchau, a gente se vê no próximo Pergunta de Quinta. Raginho.